Salve minha gente, eu sou Eric Camacho, seja bem-vindo a mais um Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje a gente vai iniciar a leitura de um novo livro, que seria o livro de Ezequiel. Então, se você ainda está comigo, por favor, assista ao vídeo até o final. Deixe o seu like e inscreva-se aí o quanto antes no canal. Vamos lá então ao início do livro de Ezequiel. Primeira parte, a vocação profética. Capítulo 1. O Senhor presente no exílio. No dia 5 do quarto mês do ano 30, estando eu junto com os exilados à beira do rio Cobar, de repente se abriram os céus e eu tive visões divinas. No dia 5 do mês, no ano 5 do exílio do rei Jeconias, a palavra do Senhor foi dirigida ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, no país dos caldeus, às margens do rio Cobar. Aí o Senhor colocou a mão sobre ele. A experiência do Deus vivo. Eu vi o seguinte: do lado norte soprava um forte vento. Foi então que eu vi uma grande nuvem e um turbilhão de fogo. Havia claridade em torno da nuvem e no centro um brilho faiscante bem no meio do fogo. Do meio da nuvem surgiu algo parecido com 4 animais, e cada um lembrava também uma forma humana. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus cascos pareciam cascos de boi, só que eram brilhantes como bronze polido. Debaixo das asas saíam mãos humanas, pelos 4 lados. Seus rostos e asas também estavam voltados para as 4 direções. A asa de cada um encostava na asa do outro. Ao se movimentarem, eles não se viravam, mas cada um ia para a frente. O rosto deles era parecido com o rosto de um homem. Do lado direito tinham aparência de leão, e do lado esquerdo tinham aparência de touro. Os 4 tinham também aparência de águia. As asas abriam-se para cima. 2 chegavam a encostar na asa do outro, e 2 cobriam o corpo. Todos se moviam para a frente, seguindo a direção para a qual o vento os conduzia. Enquanto se moviam, nunca se voltavam para os lados. No meio dos animais havia uma coisa parecida com brasas acesas, queimando como tocha. Esse fogo se movia entre os 4 animais. Era brilhante e dele saíam relâmpagos. Os animais, no seu vai e vem, pareciam coriscos. Observando, vi uma roda no chão, ao lado de cada um dos 4 animais. No aspecto e estrutura, as rodas tinham o brilho do topázio. O formato de um era o formato das 4. O aspecto e estrutura delas eram como se uma roda estivesse no meio da outra. Rodavam para os 4 lados sem precisar virar. O aro delas era muito grande e estava cheio de olhos por toda a volta. E isso nas 4 rodas. Quando os animais se moviam, as rodas se moviam junto com eles. Quando os animais se levantavam, as rodas também se levantavam. Na direção para onde ia o vento, iam as rodas. Elas subiam junto com os animais, porque o espírito dos animais estava nas rodas. Quando os animais andavam, as rodas andavam também. Quando os animais paravam, as rodas também paravam. Quando eles se levantavam do chão, as rodas também se levantavam, porque o espírito dos animais estava nas rodas. Por cima da cabeça dos animais havia uma coisa parecida com uma cúpula de cristal brilhante, estendida por cima da cabeça dos animais. Sob a cúpula, suas asas ficavam voltadas uma para a outra, e cada animal tinha 2 asas cobrindo-lhe o corpo. O barulho de suas asas que eu escutei parecia o estrondo de águas torrenciais, como a voz do Todo-Poderoso. Quando se moviam, ouvia-se um barulho, como que de tempestade, como de acampamento, e quando paravam, abaixavam as asas. Ouviu-se um barulho. Por cima da cúpula que ficava sobre as cabeças dos animais, havia algo parecido com uma pedra de safira, em forma de trono, e nele, bem no alto, algo parecido com um ser humano. Vi em volta dele uma coisa como brilho faiscante, parecendo fogo bem junto dele.
Daquilo que parecia ser a cintura para cima e também para baixo, havia algo brilhante como fogo em toda a volta. Esse brilho em torno dele parecia o arco-íris, que aparece nas nuvens em dia de chuva. Era a aparência visível da glória do Senhor. Quando vi, caí imediatamente com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Capítulo 2. A missão profética. Ele me disse: criatura humana, fique de pé que eu vou falar com você. Foi só ele falar assim e entrou em mim um espírito que me fez ficar de pé. Então eu pude ouvir aquele que falava comigo. Ele me disse: criatura humana, vou mandar você a Israel, a esse povo rebelde que se rebelou contra mim. Eles e seus antepassados se revoltaram contra mim até o dia de hoje. Os filhos são arrogantes e têm coração de pedra. Eu envio você a eles, e você lhes falará da seguinte forma: assim diz o Senhor, eles podem escutar ou não, porque eles são uma casa de rebeldes. De qualquer modo, ficarão sabendo que existe um profeta aqui no meio deles. Criatura humana, não tenha medo deles, nem de suas palavras. Mesmo quando você ficar rodeado de espinhos e se sentar em cima de escorpiões, não fique com medo de suas palavras, nem se assuste com a cara deles, porque são uma casa de rebeldes. Escutem eles ou não, você continuará transmitindo-lhe a minha palavra, porque eles são uma casa de rebeldes. Mas você, criatura humana, obedeça ao que vou lhe dizer. Não seja rebelde como essa casa de rebeldes. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Então, notei que certa mão se estendia para mim, como um rolo de pergaminho. A mão desenrolou o pergaminho diante de mim. Estava escrito por dentro e por fora, e o que nele estava escrito eram lamentações, gemidos e gritos de dor. Capítulo 3. Ele me disse: criatura humana, coma isso, coma esse rolo e depois vá levar a mensagem para a casa de Israel. Então eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E continuou: criatura humana, que seu estômago e sua barriga se saciem com este rolo escrito que estou lhe dando. Eu comi e pareceu doce como mel para o meu paladar. Depois ele tornou a falar: criatura humana, vá procurar a casa de Israel para levar-lhe a minha mensagem. Não é para um povo de idioma estranho ou de língua difícil que você está sendo mandado, mas para a casa de Israel. Não é também para povos numerosos de idioma estranho e língua difícil, cujas palavras você não entenderia. Se fosse para eles que eu mandasse você, certamente o escutariam, mas a casa de Israel não escutará você, porque não quer escutar a mim. Eles têm a cabeça dura e o coração de pedra. Em compensação, eu farei com que o seu rosto fique duro como o deles e a sua cabeça dura como a deles. Eu farei que sua cabeça seja dura como diamante, que é mais duro do que pedra, para você não ter medo deles, nem se assustar com a cara deles, mesmo que eles sejam uma casa de rebeldes. Ele me disse ainda: criatura humana, escute atentamente todas as palavras que eu vou lhe dizer e guarde na memória. Depois procure os exilados, a gente de seu povo, e diga-lhes: assim diz o Senhor, quer vocês escutem, quer não. Depois o Espírito me ergueu e ouvi atrás de mim o barulho de um estrondo muito grande, enquanto a glória do Senhor ia deixando o lugar e subindo para o alto. O barulho desse grande estrondo era provocado pelas asas dos animais, que tocavam uma na outra, e também pelas rodas que estavam junto deles. Era como o estrondo de um grande terremoto. O Espírito me ergueu e me arrebatou. Eu fui amargurado e irritado, pois a mão do Senhor pesava sobre mim. Cheguei aonde estavam os exilados de Tel Abib, que moravam às margens do rio Cobar. Fiquei aí sentado 7 dias atordoado no meio deles. Responsabilidade do profeta. Passados 7 dias recebi esta mensagem do Senhor: criatura humana, estou colocando você como sentinela para a casa de Israel. É da minha boca que você ouvirá a mensagem.
e o que aprender de mim você vai lhes ensinar. Se digo ao injusto que ele deve morrer, e você não o avisar e não lhe falar, ensinando-lhe a deixar o seu mau caminho, para que possa continuar vivo, ele morrerá, mas eu cobrarei de você a morte dele. Se você, porém, avisar o injusto, mas ele não voltar atrás do seu mau caminho, ele morrerá por causa de sua própria injustiça, mas você ficará com a vida a salvo. E se o justo se afastar da sua justiça e praticar a injustiça, eu colocarei um tropeço diante dele e ele morrerá. Porque você não o avisou, ele morrerá. Porque se desviou, eu não me lembrarei do bem que praticou, mas vou cobrar de você a morte dele. Se você, porém, chamou a atenção do justo para que ele não pecasse, e ele não pecou, então ele conservará a própria vida, porque foi orientado, e você também terá sua própria vida a salvo. Agir no momento certo. A mão do Senhor pousou sobre mim, e ele me disse: siga para o vale, e aí eu vou lhe transmitir uma mensagem. Fui para o vale, e aí estava a glória do Senhor, da maneira como eu tinha visto junto às margens do rio Cobar. Então caí com o rosto por terra, mas o Espírito entrou em mim e me colocou de pé e começou a conversar comigo. Ele me disse: vá para casa e fique trancado aí, porque vão amarrar você com cordas, criatura humana, a fim de que você não possa ir para o meio deles. Farei que sua língua se cole no céu da boca. Então você ficará mudo e não poderá repreendê-los, porque eles são uma casa de rebeldes. Quando eu falar com você e lhe abrir a boca, então você lhes dirá: assim diz o Senhor. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser ouvir, não ouça, pois eles são uma casa de rebeldes. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, faça um comentário e inscreva-se no canal. A gente se vê no vídeo de amanhã com a continuação da leitura do livro de Ezequiel. Grande abraço e tchau!